Fala família Novo Som, como vocês estão? Gente, estamos indo para o nosso terceiro culto da nossa temporada Podemos. Começamos nosso primeiro culto falando sobre identidade. Infelizmente deu ruim no nosso podcast, acabamos tendo apenas o esboço compartilhado ali no nosso blog. E semana passada nós conversamos que podemos na realidade. Então já tivemos aí 2 podcasts dentro dessa temporada Podemos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre podemos descansar. Esse vai ser o tema de hoje dentro dessa temporada. Para a gente começar a nossa conversa aqui, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, o versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Gente, feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos tendo aqui, esse podcast, essa oportunidade de continuarmos crescendo e entendendo tudo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, a minha oração é que o Senhor venha nos fazer compreender a Tua verdade. Jesus disse que a Sua palavra é a verdade. Em oração Ele pediu que o Senhor nos convencesse. Pai, que o Teu Espírito de sabedoria e revelação nos traga o pleno entendimento do propósito que o Senhor preparou para nós desde a criação. O propósito eterno que o Senhor tem desenvolvido para nós. Nos ensine para descansar em Ti. Nos ensine a ser como Jesus. Nos ensine a ser conforme o Senhor projetou para nós sermos. Pai, essa é a minha oração e eu te agradeço porque antes de pedirmos qualquer coisa, o Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Obrigado, Deus, e ministra os nossos corações através desse podcast. Em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu disse, nós estamos no nosso terceiro culto dessa temporada. E acredito que uma das primeiras coisas que precisamos ter gravado dentro dessa temporada, a gente vai falar muito disso e a gente vai entender isso mais profundo em outros podcasts, mas também não só gravar isso nessa temporada, mas o nosso estilo de vida é um dos princípios, uma das principais características da fé. E uma das principais características da fé é que a fé fala. Paulo disse isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Eu criei, por isso eu falei. Ou seja, a fé ela tem uma característica nítida. E essa característica é, você não fala o que você quer, você fala o que você crê. Eu creio, por isso eu falo. Eu já falei isso algumas vezes, inclusive em outras temporadas, e hoje eu quero falar com vocês uma verdade, um alerta, que eu percebi que acontece muitas vezes onde as pessoas começam a aprender sobre fé, a aprender sobre essa realidade de falar o que Deus fala, de crer no que Deus crê, para ir onde Deus vai. E cara, sem sombra nenhuma de dúvidas, gente, sem sombra nenhuma de dúvidas, isso é maravilhoso. Nós estamos numa temporada onde o nosso objetivo vai circular em torno disso e de práticas devocionais. No final do ano passado, nós tivemos a temporada Além do que se pode ver, que girou em torno de fé. Nós estávamos falando sobre fé. Então, isso é maravilhoso. O problema aqui é que muitas vezes as pessoas não percebem que elas tiram a atenção delas da bondade de Deus e colocam a atenção delas na própria capacidade de crer, na própria capacidade de ter fé. Então, de repente, elas não têm mais fé no que Deus pode fazer porque Ele é bom. Elas têm fé no que aquilo que elas acreditam, aquilo que a fé delas pode fazer. Então, não tem mais a ver com a bondade de Deus, mas sim com a minha capacidade, com a nossa capacidade de crer. O quanto eu sou bom em acreditar que algo vai acontecer. E aí nesse estilo, nessa ótica, nós novamente caímos em um ciclo vicioso da humanidade de achar que de alguma forma somos bons o suficientes para vivermos sem depender de Deus.
como se isso fosse possível. Aí a gente vai para um lugar onde não cremos mais simplesmente que Deus é bom e que por Ele ser bom, Ele fará acontecer. Mas agora cremos que porque falamos a palavra da fé, entre aspas, Deus vai fazer acontecer. Mesmo porque Ele tem que fazer. Ou seja, a fé que era para estar fundamentada na bondade de Deus, de repente se torna fundamentada em nós mesmos. E essa fé, segundo essa ótica, faz de Deus um escravo. E assim surge uma realidade chamada fé na fé. E quem participou do Connect no final do ano passado, eu falei um pouco sobre isso. Sua fé está baseada em quê? Minha fé está baseada na fé. Sua fé, onde você deposita sua fé? Minha fé está baseada na palavra. Onde está a sua fé? Minha fé está baseada em falar o que a Bíblia diz, porque eu acredito que se eu falar o que a Bíblia diz, ali vai acontecer coisas boas. Novo som, isso parece até espiritual demais. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui é extremamente raso. E mais, isso é muito perigoso. E sabe por que isso é perigoso? Porque quando a nossa vida está fundamentada na nossa fé, na nossa capacidade de crer e não na bondade de Deus, o dia que as coisas à sua volta não acontecer da forma que você imaginava, que você acreditava que deveria acontecer, você vai se frustrar. Provavelmente você vai dizer algo como, cara, o problema é que eu não tenho fé para isso. Então, por exemplo, eu não posso prosperar porque eu não tenho fé para isso. Eu não posso orar para o enfermo para ele ser curado porque eu não tenho fé para isso. Eu não posso agir contra uma situação de injustiça porque eu não tenho fé para isso. Então tudo está depositado pela fé que você tem e não pelo que Deus decidiu fazer através de você. Percebe o problema da ótica? Quantos já passaram por uma situação que você falou, cara, vai acontecer, e aí não aconteceu nada. E aí você, nossa, nem para ter fé eu sirvo. Eu acreditava que ia acontecer e não aconteceu. Já passou por isso? Um dia você olhou para uma situação e falou, não, eu cria. Não aconteceu. E aí no final, quando não acontece, você está decepcionado com quem? Com você. Porque você pensa e fala, cara, não tem nada de errado com Deus. Não tem nada de errado com a palavra de Deus. Então o problema só pode ser eu. Isso na melhor das hipóteses, né? Porque dependendo do nível de maturidade do ser humaninho, a culpa é de Deus. Não, Deus não quis fazer. Deus não... Mas nós não somos assim, amém? Nós somos uma igreja madura, então nós não nos encaixamos nisso, amém? Gente, sabe o que é isso? Essa questão de, então o problema sou eu não tenho fé. Isso é alguém que está fundamentando a sua vida na sua própria capacidade, na força do seu braço. E pessoal, gente, na boa, presta atenção. Eu preciso colocar a minha fé no lugar certo. Não é sobre ter fé na fé, não é sobre ter fé no jejum. Lucas, eu creio no poder de oração, minha fé está na oração. Lucas, minha fé está na campanha. Gente, não nada contra você crer no poder de oração. Jesus falou mais de uma vez para orarmos. Aqui mesmo o texto que a gente leu, a gente leu sobre a questão de oração, mas não é por causa que oramos, entende? É por causa que Deus é bom. Nós oramos porque Deus é bom. E a questão da campanha aqui que eu falei é muito engraçado. Minha primeira reunião ainda na antiga Boas Novas. E aí eu fiz uma reunião. Gente, que reunião. Eu praticamente desenhei para explicar. Slide para tudo, a cada ponto, fundamento bíblico, porque eu sabia da complexidade de se entender o beabá. E eu expliquei tudo, tintim por tintim, ponto por ponto, sobre a essência de ser igreja. O que realmente é ser igreja. O propósito da igreja. Eu terminei a reunião e aí chegou um filho de Deus e falou, Lucas, mas assim, pode ter campanha? Fazendo essas coisas, tudo que você falou, pode ter campanha? Aí eu, campanha, por que você está perguntando isso, né? Porque toda pergunta tem uma intenção por trás. E aí ele falou... Não, porque um tempo atrás a gente fez a campanha aqui, a igreja encheu, e eu vi um monte de gente. Aí eu, ok, dá um ligue nas ideias do cara. O cara tava vendo por uma ótica natural, já começou por aí. Aí eu perguntei,
porque quando eu cheguei não tinha quase ninguém. Eu perguntei, cadê essas pessoas? Aí ele, elas não ficaram. Eu perguntei, mas a campanha era de quê? Qual era o propósito da campanha? Ele, não, o pessoal vir buscar uma bênção de Deus. Eu falei, então, aí que tá o problema. A essência de ser igreja não é você buscar uma bênção de Deus, porque você já é abençoado. Você tem o direito de viver a vida de Cristo, porque Cristo morreu a sua morte. Nós não vamos vir para a igreja para buscar uma bênção, nós já somos abençoados. Nós simplesmente nos reunimos na igreja como família para adorar a Deus. A nossa essência, o nosso objetivo aqui é adorar a Deus. Então, se a sua campanha que você quer tanto fazer for uma campanha em prol de relacionamento com Deus, de um aprofundamento com Deus, a campanha da qual eu imagino que quase ninguém vai vir participar, então pode fazer. Mas caso contrário, então não, porque nem fundamento bíblico para fazer ela você vai ter. Aí ele me olhou assim. Aí, cara, o cara não falou nada, velho. Não, sabe o que eles a pessoa não tem mais nada pra falar, você a pessoa não concorda com você porque ela tá tão presa numa visão religiosa que ela não consegue transformar a mente, mas ela também não tem conteúdo para discordar de você, então fica gente, loucura esse tipo de coisa. Aí, olha a loucura que vira a nossa vida seguindo esse estilo. A gente entra num cenário onde nós não fazemos nada. Presta atenção, a gente não faz nada para Deus nos amar mais. A Bíblia fala, Deus prova o seu amor para conosco, tem enviado Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Você não fez nada. Ele decidiu enviar Jesus para te salvar, tá? Então você não fez nada para ser amado por Deus. Mas queremos fazer algo para nós crermos mais. Porque se eu crer mais, Deus faz mais. E sem perceber, a gente deposita a nossa confiança no que nós podemos fazer e não no que Deus é. Sendo que a fé que nós temos, ela vem de Deus. A vontade de adorar que nós temos, ela vem de Deus. Entende? O desejo que nós temos por Deus vem de Deus. Então não faz o menor sentido, é muita loucura, gente, esse estilo de vida. E eu não estou falando aqui para você parar de orar. A galera dos grupos que eu discipulo, tanto o grupo realmente discipulado, como outros grupos, do louvor, etc., sabe o quanto eu insisto numa questão de cultura devocional. Essa temporada inteira nós vamos falar sobre isso, mas se sua motivação por orar é para que Deus faça mais por você, como se você pudesse de alguma forma comprar o favor dele com as suas orações, então por favor, para com isso. Porque essa é uma motivação totalmente carnal e egoísta. Se esse é o único motivo, então é melhor ficar sem orar. A nossa motivação para orarmos precisa ser o amor que temos por Ele, o anseio que queima dentro de você, e você sabe disso, e que está falando há dias dentro de você que você precisa passar mais tempo falando com Ele, se relacionando com Ele, e não para Ele fazer mais por você, porque isso não está à venda, mas porque Ele é bom e Ele te ama acima da própria vida a ponto de se entregar por você. É por isso que nós nos relacionamos com Ele. É por isso que nós nos aprofundamos nele. Então, gente, grava isso que eu vou falar para você. A fé não cresce pelo muito que você faz. O que você faz deve ser apenas uma consequência da fé que você tem. A fé cresce enquanto você descansa. E esse seria um bom ponto para colocar aqui. A fé cresce enquanto você descansa. Eu quero ler com vocês Salmos 91, versículo 1. Aquela página amarela da sua Bíblia, que você vira e mexe e deixa ela aberta. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Habitação, estar num lugar onde você está com o Altíssimo. Um lugar de esconderijo, um lugar de secreto, um lugar onde o Pai que vê o que você faz em secreto vai te dar recompensa. É interessante porque sombra só tem quando você está à frente de um lugar onde a luz está oposta, né? Por exemplo, a luz está numa direção e você está atrás de um poste, por exemplo, e a sombra daquele poste, daquela árvore está te cobrindo. Ou quando algo está acima de você. E algumas vezes Deus ele se dá como exemplo com uma galinha que tenta proteger os seus pintinhos. A galinha se coloca em cima dos pintinhos e protege eles.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Não são? A fé não é fruto de esforço. A fé é fruto de descanso. A fé é fruto de você descansar. Mas descansar no quê? Na bondade de Deus. Isso é fé. Agora, gente, se eu tenho que fazer para ter mais fé, no final, ter mais fé, o mérito é meu ou é de Deus? É meu. Agora, se eu descanso, enquanto eu descanso, ele me acrescenta mais fé, no final o mérito é de quem? É dele. Lucas, mas não foi isso que me ensinaram. Não foi isso que eu cresci ouvindo na igreja. Então não pode ser isso, não pode ser fácil assim, não pode ser tão simples. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. O que deixou a vida complexa foi o pecado. Deus nos fez para termos uma vida simples. O pecado bagunçou tudo, o problema é o pecado. A questão aqui é que passamos tanto tempo em uma vida de pecado, uma vida problemática, que quando nós vamos para a igreja, nós queremos problematizar a igreja. Nós queremos problematizar as coisas. Não pode ser tão fácil assim. E é só por causa disso que a graça é um escândalo, desde a época de Jesus até hoje. Até hoje, aqueles que, entre aspas, dizem que servem a Deus, mas não servem, se aprenderam a modelos religiosos, quando você apresenta o fundamento da graça, se escandaliza. Não pode ser assim, não pode ser tão fácil assim. A vida é muito difícil, muito complicada, tem que ser complicado, tem que ser difícil. Tem que ser? Não tem que ser. Era em Adão, em Jesus ele resolveu. Não tem que ser. Quando você entende quem é Jesus, você fala, cara, não tinha outro jeito. Esse era o único jeito. Então é por isso que pela graça sou salvo, mediante a fé em Cristo. É por isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Salomão escreveu o seguinte: tudo que eu aprendi se resume nisso. Gente, Bíblia aqui. Eclesiastes 7, 29. Tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples. Deus nos fez simples e direitos. Sem complexidade, sem dificuldade. Simples e direitos. Fácil. Mas nós complicamos tudo. Se você achar que tem alguma coincidência, é mera semelhança. Ai, gente. Nem tudo o que eu cresci ouvindo dentro das denominações é a verdade. Nem tudo que você passou a vida ouvindo é a verdade. Limitar um ser que não possui limites, até mesmo teoricamente, seria um erro. Mas, então, qual é a verdade? Gente, presta atenção nisso. Tudo, com todas as letras maiúsculas, tudo no Evangelho, tudo dentro do Evangelho tem como objetivo tirar você do foco, tirar você do centro. Agora, olha só a religião. Quando você olha para a religiosidade, você vê que é o seu chamado no centro, é a sua visão no centro. Mas qual é a sua visão? Você tem alguma visão? Cara, se você não tem uma visão, você não tem um chamado, então é por isso que Deus ele não faz nada com você. Gente, eu vi isso praticamente uma vida inteira. Você não tem visão, você não tem chamado, então você não vai ter provisão. Repara, é você no centro. É a sua visão, é o seu chamado, é aquilo que você faz, é o preço que você tem que pagar, porque o que Jesus pagou, pelo visto, não serviu de nada, né? Jesus foi para a cruz feito palhaço. Porque o sacrifício dele não foi. Porque se você tem que pagar um preço, do que valeu Jesus na cruz? É um pensamento tão básico. Pô, se Jesus ele foi pagar um preço do qual o preço da minha liberdade, o preço que me permite chegar a Deus, estou pagando o quê? O que eu estou pagando? O que eu tenho que pagar? Se já está pago, eu pago o quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Gente, isso é pura religiosidade. Não tem nada a ver com Jesus. E eu sei que talvez você ouviu isso a sua vida inteira. E eu sei da complexidade de se desconstruir conceitos, mas como amigo, meu conselho é faça. Porque isso que você aprendeu não é o Evangelho. O Evangelho não é assim. O Evangelho é a visão de Jesus, o chamado de Jesus e o preço que Jesus pagou pelo homem. Ou seja, você tira o homem completamente do jogo e você põe Jesus no lugar.
Jesus no centro. Ele é o alvo, ele é o chamado dele, é o legado dele, é o propósito dele, é o espírito dele. É ele, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É o que a Bíblia fala. Só que a gente pega esse texto, a gente lê esse texto, não, é isso mesmo, e só aí que a gente acredita nisso, né? Terminou esse texto, não, ok, né? Vai lá pagar seu preço. A tua prova, a tua luta, teu chamado, teu propósito, teu espírito, teu... Maluco. Difícil assim a vida, né? Cara, gente, sem dúvida nenhuma, a coisa mais poderosa que eu já falei aqui, a mais poderosa que você vai ouvir na sua vida é que o Evangelho não é Deus contando para você o que você deve fazer para se salvar. O Evangelho é Deus contando para você o que Ele mesmo fez em Jesus para te salvar. O Evangelho não é Deus falando, Lucas, é assim que você faz para ser salvo. Gente, isso é indulgência, e essa luta já era para ter sido resolvida há mais de 500 anos atrás por Lutero durante a Reforma Protestante. Mas o homem que não conhece a sua própria história está destinado a repeti-la, né? O Evangelho é Deus falando, ei, Lucas, vem aqui. Olha o que eu fiz para salvar você. Eu entreguei Jesus e Ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. E agora onde você pisar é seu, porque tudo no céu, na terra e debaixo da terra pertence a Ele. E se pertence a Ele, pertence a você, porque você é cordeiro com Cristo. Você é cordeiro com Ele. O que é dele é seu. Gente, olha isso, que incrível. O Evangelho não é Deus contando para você o que você deve fazer para se salvar. O Evangelho é Deus contando para você o que Ele mesmo fez em Jesus para te salvar. Nós não temos que nos esforçarmos para ter mais fé. Nós descansamos para ter mais fé. Nossa fé cresce no descanso e não no esforço. Aí uma perguntinha. Gente, só um exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Se você tivesse agora no leito de morte, e você tivesse 2 botões para apertar, e aí o primeiro botão, se você apertar, começa uma campanha de 24 horas de oração sem parar. Uma porrada de gente orando por você, de dia e de noite, sem parar, sem cessar, modelo 24/7, e lá, botão da direita, vai. Se você apertar o botão da direita, vai acontecer isso. Campanha poderosa lá, uma porrada de gente orando por você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que você seja curado. Uau! Mas se você apertar o outro botão que está na sua esquerda, um homem sozinho, cheio de fé, ele vai vir andando até você e vai falar uma única frase. E a frase que ele vai falar é: você está curado. Gente, na boa, perguntinha, besta. Qual botão você aperta? Hã? Qual botão você aperta? Não, apertar da direita, a campanha. Você é doido, do manto, do fogo, da terra, da água, do jutsu. Mano, qualquer pessoa vai apertar o botão da esquerda. Vai aparecer um cara cheio de fé e vai falar que eu tô curado. Você é doido, eu vou ficar esperando uma campanha terminar pra ver se eu vou... Não, eu vou apertar o botão da esquerda. O cara vai aparecer e vai falar que eu vou ser curado e eu vou estar curado. Cara, com certeza, com toda a certeza. Gente, Deus não é convencido pelo muito falar. Acabamos de ler isso aqui em Mateus 6. Porque a gente aperta o botão da esquerda com tanta certeza. Porque quando alguém vem para falar, você está curado, tudo que nós temos que fazer é confiar. Mas confiar no quê? Confiar na bondade de Deus, que diz que eu já fui curado em Cristo Jesus há mais de 2000 anos atrás, quando Ele levou as minhas dores e morreu a minha morte. É nesse lugar que deve estar a nossa fé. Agora, quando você tira o homem do centro, o homem que não nasceu de novo, o crente carnal, vestido de uma falsa espiritualidade, cara, ele vai ficar doido. Porque olha o nível da loucura. Ele faz a campanha dele, ele faz o jejum dele e a oração dele. E aí, quando ele vai contar o que Deus faz, ele fala o seguinte: irmãos, enquanto eu fazia uma campanha poderosa de oração e jejum, Deus fez por mim. Eu paguei o preço, ou seja, Deus fez porque eu fiz. Aleluia, glória a Deus. E aí ele se torna uma peça fundamental para que Deus possa fazer algo.
Mas isso não é o evangelho. Porque essa peça deveria ser Jesus. A peça fundamental deveria ser Jesus. Biblicamente falando, é sobre Jesus que nós estamos aqui. Que nós vivemos, que nós pregamos, que nós falamos. A Bíblia é um livro de 66. É um livro com 66 capítulos, vamos dizer assim, ou títulos diferentes, mas que contam a história de um único homem. A Bíblia não são 66 livros diferentes contando histórias aleatórias até chegar em Jesus e depois que Jesus passou, continua a vida dos apóstolos. Não é isso. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse conta a história de um único homem, esse homem é Jesus. Esse cara é Jesus. O Evangelho, ele fala o seguinte, Salmo 127, versículo 2, será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir às altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. É isso que o Evangelho fala. Gente, pelo amor de Deus, você precisa estar entendendo o que eu estou falando aqui. Enquanto eu dormia, o Evangelho enquanto eu não conseguia nem pedir por isso, Deus em sua bondade já tinha feito por mim o que eu jamais poderia imaginar pedir. Gente, isso é demais. Isso é incrível. Agora, olha isso daqui, Efésios capítulo 3, versículo 20. Agora, glória seja dada a Deus, que, pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. Gente, você tem que estar me entendendo, pelo amor de Deus. Você precisa estar me entendendo. Você tem que vibrar aí na sua casa, no seu sofá, sei lá onde você está, no seu carro, não sei. Mas você tem que estar vibrando. Vocês estão conseguindo entender o poder do Evangelho? Isso é o Evangelho. Gente, essa palavra ela é pra mim, com certeza ela é pra mim. E aí tem mais. Não, sério. Eu me divirto às vezes com o pessoal, é engraçado. Que as pessoas vêm e perguntam, mas Lucas, o que é esse descanso? Porque, gente, as pessoas não conseguem diferenciar o que elas têm de fazer e o descanso. Porque o ser humano é muito 880, né? Na verdade, a verdade é que a gente é preguiçoso. Já fala de descanso, a gente já pega uma rede e fica por lá mesmo. Gente, não dá para diferenciar o que você tem que fazer do descanso, porque é a mesma coisa. Porque o que você tem que fazer é descansar. Gente, descansar em Deus não é fim de semana, sei lá, dormir, não ter hora para acordar. Não é isso. Descanso é certeza de provisão. Descanso é certeza que não é você que está fazendo, é Deus. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir ela em você até o dia da volta de Jesus. É o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Gente, sabe o que é descanso? Descanso é ali aquele capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que fala, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Isso é descanso. Gente, isso é descanso. Me esforcei mais que todos, porém, não sou eu. Esse é o lugar do descanso. Gente, esses últimos dias eles foram extremamente malucos para mim. Essa última semana, então, meu Deus. Sério. Esse podcast só tá acontecendo por causa desse poder de saber o lugar certo, de se ter fé para descansar. Porque até o celular que eu uso para gravar, ele tava gravando, mas o áudio não tava ficando. Pra você ter ideia. Última semana pro casamento, correria pra lá e pra cá, um monte de coisa pra resolver. E você acha que se eu não encontrasse um lugar pra descansar, eu ia conseguir fazer isso? Se eu não soubesse que não depende de mim, que eu tenho alguém que cuida e que supre todas as minhas necessidades, você acha que eu ia conseguir fazer isso? Com certeza não. As duas últimas semanas foram extremamente corridas pra mim por causa do casamento. Uma porrada de coisa dando errado, um monte de coisa tendo que mudar, arrumando casa, correndo para cartório, compra coisa, e aí a coisa vem errado, o cartório
passa o casamento por ainda mais cedo do que ele mesmo havia previsto, fisicamente desgastado, com dor de cabeça, emocionalmente, com certeza não estava nos meus melhores dias. Mas, gente, hoje é domingo. Eu tô pregando aqui. E sabe como eu tô? Eu tô descansando. Não existe nada referente à igreja que me canse. E mesmo que eu trabalhe mais do que todos os outros, eu sei que não sou eu. E quando na minha mente eu estabeleci esse negócio de, porém, não sou eu nunca mais fiquei cansado. Tenho limitações físicas? Com certeza. Obviamente que sim. Mas espiritualmente eu me tornei incansável. Porque eu vivo descansando. Porque o descanso é você saber que o que você faz não é você que faz. Porque tanto querer como realizar vem de Deus. O desejo vem dele. O fazer vem dele. É ele que começa, ele é a metade, ele é o final. O desejo vem dele e o final é ele. Se ele é o começo e nele é o final de todas as coisas, então o meio também é ele. O meio é ele. Novo som, no nome de Jesus, você está ativando hoje uma vida incansável. Amém? Uma vida que habita no esconderijo do Altíssimo e que à sombra das suas asas encontra descanso. Gente, Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, invista nessa vida devocional, invista numa cultura devocional, mas não pelo que você pode fazer, mas por quem Ele é. Não, eu não oro por causa que eu sei que o que eu faço, a minha oração vai mudar as coisas, não. Eu oro porque Deus é bom e Ele já fez todas as coisas. Eu oro porque eu quero me relacionar com Ele. Eu oro porque eu quero me aprofundar nesse relacionamento com Ele. Eu quero ir mais profundo, eu quero ser mais íntimo dEle. Eu oro por causa disso. Amém? Gente, vamos encerrar por aqui hoje. Lembre-se, não é sobre ter fé na fé. Não é sobre ter fé no método. Não é sobre ter fé na oração. Não é sobre ter fé nas minhas obras. É sobre ter fé em Cristo Jesus. É sobre ter fé na bondade de Deus. É sobre ter fé em Cristo Jesus. E Ele completou a obra quando Ele disse, está consumado. E gente, segredinho, Ele não esqueceu de nada. Amém? Gente, forte abraço. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada, magnífica para vocês. Continuem se cuidando. O melhor está por vir. Amo vocês. Forte abraço e tchau, tchau.